Ó, para você ver o casamento de informações. As obras da lei são as mesmas que são abrogadas na Epístola aos Hebreus. Vamos comprovar? Vamos lá. Hebreus fala em abrogação de uma lei? Sim. E o próprio livro especifica qual. Ó, Hebreus 7, 11 e 12. Se, portanto, a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Ou seja, a lei que é mudada está diretamente ligada ao sacerdócio levítico e não à lei como um todo. Hebreus 2 usa o termo abrogação, né? O termo técnico abrogação, ó, Hebreus 7,18. Portanto, por um lado, se revoga, né, a teteses, a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Observação linguística. Cancelamento, invalidação legal. O autor não diz a lei inteira, mas a ordenança anterior. E o contexto imediato é genealogia sacerdotal, mandamento que exigia a descendência de Levi. Logo, o que é revogado é o sacerdócio, o mandamento que regulava o sacerdócio levítico. Ponto 3. Qual é essa ordenança anterior? Ó, Hebreus 7,16. Não segundo a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. É um mandamento carnal. Ponto 4. Hebreus identifica o sistema inteiro que foi substituído. Ó. Há sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem em figura e sombras das coisas celestiais. O que é figura e sombra no contexto da Epístola aos Hebreus? São os sacrifícios, o sacerdócio, o tabernáculo e os rituais. Olha só, Hebreus 8,13. Dizendo, nova aliança tornou antiquada primeiro, e o que se torna antiquado e envelhece está prestes a desaparecer. Importante. Primeira aliança aqui não é sinônimo de toda a Torá. O autor está falando da aliança mediada pelo sistema levítico sacrificial. Ponto 5. Hebreus define exatamente o que não permanece. Ó, Hebreus 9, do 9 ao 10. Isto é uma parábola para o tempo presente, consistindo somente em comidas, bebidas, diversas abluções e ordenanças da carne impostas até o tempo da reforma. Ponto 6. Sacrifício é o centro da abrogação. Hebreus 10:1. Porque a lei, tendo sombra dos bens futuros, nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios... Ó, Hebreus 10:9. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Qual é o primeiro aqui? O sistema sacrificial repetitivo, ligado ao sacerdócio levítico. Ponto 7. Hebreus nunca diz que a lei como um todo foi abolida. Hebreus 8:10 diz o quê? Citando Jeremias, ó. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. Se a Epístola aos Hebreus abrogasse a lei por inteiro, não faria sentido Hebreus 8:10 trazer que as leis seriam colocadas no coração das pessoas. As leis realmente que têm importância, que são as leis morais. Conclusão. O que é abrogado, mudado? O sacerdócio levítico, as leis que regulavam esse sacerdócio e o sistema sacrificial, as ordenanças cultuais do templo, as obras da lei, enquanto práticas rituais justificadoras. O que não é abrogado? A Torá como revelação moral, a vontade ética de Deus, a obediência como resposta da fé e a lei escrita no coração, que é a nova aliança. Resumo, segundo Hebreus, não é a lei como um todo que é abrogada, mas o sistema legal sacerdotal levítico, sacrifícios, templo e ritos. Isto que são as obras da lei, cultuais, substituídas pelo sacerdócio eterno de Cristo. Comentários dos primeiros cristãos sobre as obras da lei. Orígenes. As obras da lei são aquelas que pertencem à observância literal da lei de Moisés. João Crisóstomo. Quando Paulo fala das obras da lei, ele se refere às observâncias judaicas, como a circuncisão e os ritos. A lei não foi dada para justificar, mas para mostrar o pecado. Agostinho, as obras da lei são realizadas sem o Espírito e por isso não justificam. A lei manda, mas não ajuda, a graça ajuda para que se cumpra. Tertuliano. A antiga lei foi substituída quanto aos sacrifícios e ao sacerdócio, não quanto à justiça. Orígenes de Alexandria. A lei que dizia respeito aos sacrifícios corporais e às purificações externas foi abolida, mas a lei espiritual,
que ensina a justiça permanece para sempre. João Crisóstomo: quando o sacerdócio é mudado, a lei é mudada, não a lei da fé ou da piedade, mas a que dizia respeito ao sacerdócio e aos sacrifícios. Agostinho de Hipona: as observâncias carnais da lei foram dadas para prefigurar Cristo, e cessaram quando a verdade veio, mas os preceitos morais não cessaram, porque pertencem à justiça eterna. Então, pessoal, quando Paulo fala das obras da lei, ele se refere ao quê? A essas obras concernentes aos sacerdócios levíticos, do templocentrismo e do sacrifício de animais. Então, aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Isso que Paulo está dizendo, e não a lei como um todo. Paulo utiliza-se de um termo técnico já conhecido da época.